O programa Saber Direito desta semana é com o professor Flávio Martins. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É um prazer muito grande estar aqui na sua companhia para mais uma edição do programa Saber Direito. O meu nome é Flávio Martins, programa que faz parte de um grande tema chamado Teoria Geral da Constituição. Mas a aula de hoje tem dois temas importantes: elementos e conceitos de Constituição. Todos já ouviram falar da Constituição brasileira, mas exatamente, quais são os elementos que dela fazem parte? Quais são os conceitos que nós podemos ter de Constituição? Esses são os dois temas do programa de hoje. Primeiramente, quais são os elementos das Constituições? Ou seja, quais são os elementos que integram a Constituição brasileira e os elementos que integram as Constituições de maneira geral? Bem, a doutrina fala bem disso. E a doutrina encontra 5 elementos. 5 elementos das Constituições para serem estudados. O primeiro elemento que toda a Constituição tem, e a Constituição brasileira também tem, recebe o nome de elemento orgânico. A Constituição brasileira está repleta de elementos dessa natureza, elementos orgânicos. E o que são eles? Elementos orgânicos são aqueles que, como o nome diz, organizam a estrutura do Estado. Então, na nossa Constituição brasileira de 88, temos inúmeros elementos que organizam a estrutura do Estado. Vou te dar alguns exemplos de elementos orgânicos, tudo bem? O artigo 2º da Constituição brasileira, o artigo 2º da Constituição brasileira é um elemento orgânico. Ele organiza o Estado brasileiro em 3 poderes. Diz assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Veja então que a Constituição brasileira organiza o Estado brasileiro em 3 poderes. Mas saiba uma curiosidade, nem sempre foi assim. Saiba que no princípio, quando o Brasil ainda era uma monarquia, era o Império do Brasil, o Brasil não adotou a tripartição de poderes. O Brasil adotou a quatripartição de poderes. Tínhamos 4 poderes no Brasil. Tínhamos, além dos conhecidos, poder executivo, legislativo, judiciário, tínhamos o 4º poder, que era o chamado poder moderador. Poder moderador que era exercido pelo rei. Em princípio, esse poder moderador tinha o papel de fiscalizar os outros poderes. Essa era a função do poder moderador, fiscalizar os outros 3 poderes. Na realidade, esse poder moderador foi usado para concentrar os poderes na mão de Dom Pedro I. Mas voltando, como eu disse, o artigo 2º é um exemplo importante de elemento orgânico. Mas tem mais, tem muitos outros. O artigo 18 da Constituição brasileira. O artigo 18 da Constituição brasileira é um importantíssimo elemento orgânico. O artigo 18 da nossa Constituição organiza a nossa federação. Bem, todos sabemos que o Brasil é uma federação. É uma federação até no nome, República Federativa do Brasil. O que é mesmo uma federação, você sabe? Federação nada mais é do que a união de vários estados, cada qual com uma parcela de autonomia. Em poucas palavras, isso é federação. A união de vários estados, cada qual com uma parcela de autonomia. Veja o caso brasileiro, não é? Temos aí os estados com autonomia para legislar,
com autonomia para administrar. Portanto, o Brasil é uma federação. E a organização dessa nossa federação está lá no artigo 18. O artigo 18 diz que são entes federativos a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Todos eles são autônomos nos termos da Constituição. Então veja que importante. Artigo 2º é elemento orgânico. O artigo 18 é elemento orgânico, organiza a federação. E tem um artigo que é extremamente importante. Na verdade, vários artigos são importantes, mas esse eu quero destacar. O artigo 92. O artigo 92 da Constituição Federal, ele organiza, sabe quem? O Poder Judiciário. Olhando para a Constituição, no artigo 92, nós encontramos então quais são os órgãos do Poder Judiciário. Quais são os órgãos do Judiciário? E nós encontramos lá. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1º, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Logo na sequência, inciso 1A, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, meus amigos, pela mera leitura do artigo 92 da Constituição, você percebe que o CNJ, que o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão do Poder Judiciário. Portanto, nunca diga que o CNJ é um controle externo do Judiciário. Nunca diga isso. A própria Constituição diz que o CNJ é um órgão do Poder Judiciário. Esses são importantes exemplos de elementos orgânicos. Organizam a estrutura do Estado. Mas há outros elementos. Por exemplo, o segundo tipo de elemento que nós encontramos na Constituição são os elementos limitativos. Elementos limitativos. Temos na Constituição brasileira e temos nas constituições espalhadas aí pelo mundo afora. Elementos limitativos. O nome nos ajuda. Elementos limitativos são aqueles que limitam o exercício do poder do Estado, fixando direitos à população. Então, elementos limitativos limitam o poder do Estado, fixando direitos à população. Vou te dar um exemplo. Se nós olharmos o artigo 5º da Constituição Federal, esse é o mais importante exemplo de elemento limitativo. Não é o único. Não é só o artigo 5º da Constituição Federal que tem direitos fundamentais. Não é o único. Mas, no artigo 5º, nós temos dezenas e dezenas de direitos fundamentais. Pode escolher o inciso que você quiser. Nós encontramos ali, com aquele direito individual, com aquele direito coletivo, nós encontramos um elemento limitativo. Vou te dar um exemplo. Podemos escolher o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Esse é um elemento limitativo que visualmente dá para você perceber a limitação do Estado. O artigo 5º, inciso 11. O artigo 5º, inciso 11, ele fala da inviolabilidade do domicílio. Ele diz assim, ó: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo algumas exceções. Veja, minha gente, o artigo 5º, inciso 11, é um importante elemento limitativo. O Estado não pode invadir a minha casa. O Estado, a autoridade policial, não pode invadir a minha casa. A minha casa é inviolável, diz o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Mas só para esclarecer, temos que saber duas coisas. Primeiro, o que é casa? Segundo, quais são as exceções? Bem, casa não é apenas sinônimo de residência, sinônimo de domicílio, é mais do que isso. Segundo a jurisprudência do STF, casa é qualquer local em que a pessoa ou mora, ou trabalha, ou habita com exclusividade. Por exemplo, é a casa, é a residência, é o domicílio, sim, mas também é o local de trabalho, também é o quarto de hotel, também é o trailer, caso a pessoa more
em um veículo dessa natureza, tudo isso é casa. Tudo isso é inviolável, segundo o artigo 5º da Constituição. Mas quais são as exceções? Quais são as exceções em que a polícia, em que a autoridade estatal pode entrar na minha casa? Não, as exceções estão lá, no artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Nós temos flagrante delito. Imaginem que o agente está matando alguém em sua casa, alguém que clama por socorro. É claro que a autoridade policial poderá invadir sua casa. Flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia, mediante mandado judicial. Essas são as exceções previstas lá no artigo 5º 11. O que nos interessa, portanto, é que esse artigo 5º, inciso 11, e todo o artigo 5º, de maneira geral, é um elemento limitativo. Limita o poder do Estado, fixando direitos à população. Há outros elementos. Terceiro tipo de elemento são os elementos sociológicos. Nós temos na Constituição os elementos sociológicos ou socioideológicos. Socioideológicos é uma expressão mais adequada. Socioideológicos. O que são elementos socioideológicos? Bem, como o próprio nome nos ajuda, elementos socioideológicos são aqueles que fixam uma ideologia estatal. Não é? Fixam uma ideologia estatal. E nós temos, de fato, alguns artigos na Constituição que têm esse caráter socioideológico. A sua eficácia concreta é mais reduzida, até porque eles são mais abrangentes, são mais abstratos. Um exemplo importante de elemento socioideológico é o artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição, ele traz os fundamentos da República. Os fundamentos da República. É uma norma, de fato, relativamente abstrata e que pode ser considerado um elemento socioideológico. O que você encontra lá no artigo 1º da Constituição? Você encontra os seguintes fundamentos da República. Veja, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. São, portanto, elementos socioideológicos. Então preste atenção, pois até agora eu falei para vocês de 3 elementos das Constituições. 3 elementos que encontramos na Constituição brasileira. Elementos orgânicos, organizam a estrutura do Estado. Elementos limitativos, limitam o exercício do poder do Estado, fixando direitos à população. Elementos socioideológicos são aqueles que fixam uma ideologia estatal, como, por exemplo, esse artigo 1º da Constituição, mas há tantos outros na Constituição. Agora, há outros 2 elementos importantes a tratar. Temos os elementos formais de aplicabilidade. Elementos formais de aplicabilidade, o que são elementos formais de aplicabilidade? Veja, são elementos instrumentais. São elementos instrumentais. Eu te explico melhor. Elementos formais de aplicabilidade são aqueles que nos auxiliam na aplicação de outros dispositivos constitucionais. Então, repetindo, elementos formais de aplicabilidade nos auxiliam na aplicação de outros dispositivos constitucionais. Eles nos ajudam a aplicar outros artigos da Constituição. Por exemplo, o exemplo que me parece o mais importante. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Eu te explico. Depois de prever uma série de direitos fundamentais, o artigo 5º da Constituição, depois então de prever dezenas de direitos fundamentais, o artigo 5º vem com o seguinte parágrafo 1º que diz: as normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicação imediata. As normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicação imediata. Ou seja, todos aqueles artigos que você acaba de ler, todos aqueles direitos que você acaba de estudar, segundo a Constituição, se aplicam imediatamente.
não precisam de regulamentação, não precisam de norma regulamentadora, não precisam de complementação, se aplicam já, se aplicam imediatamente. Esse é o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Deixa eu te dar 2 exemplos práticos da importância desse artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. 2 efeitos práticos. Primeiro, efeito prático importante, o mandado de injunção. Nós não temos no Brasil uma lei que regulamenta o mandado de injunção. Mas segundo o STF, não tem problema. Não tem problema. Ou seja, aplicamos analogicamente a lei do mandado de segurança. Não tem problema a falta de complementação. Outro exemplo, o direito de resposta. Imagine que eu sou ofendido por alguém por meio de um veículo de imprensa. Hoje no Brasil nós não temos mais lei de imprensa. Então não existe mais o direito de resposta? O Supremo já disse várias vezes, é claro que existe. Porque esses direitos fundamentais não precisam de regulamentação. Meus amigos, veja a importância então desse artigo 5º, parágrafo 1º. Outro exemplo importante que a doutrina dá de elemento formal de aplicabilidade é o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que começa logo após a parte permanente, logo após o artigo 250 da Constituição. Mas está faltando um último elemento. Está faltando falar dos elementos de estabilização constitucional. O que são elementos de estabilização constitucional? São aqueles elementos que, como o nome diz, buscam a estabilidade em caso de tumulto institucional. Então, buscam a estabilidade em caso de tumulto institucional. E vou te dar 3 exemplos. Primeiro exemplo de elemento de estabilização constitucional é a intervenção. A intervenção, ou seja, a retirada da autonomia do ente federativo. Eu já expliquei para vocês há pouco o que é federação, não é? Essa reunião de entes relativamente autônomos. Pois bem, e intervenção, minha gente, é a retirada da autonomia desse ente federativo. Por exemplo, se um Estado decide se separar do Brasil, para se tornar independente, qual a consequência disso? Intervenção nele. Intervenção. É um elemento de estabilização constitucional que você encontra nos artigos 34 a 36 da Constituição. 34 a 36 da Constituição. E último exemplo. 2 últimos exemplos de estabilização constitucional importantes na Constituição são o estado de defesa, que você encontra no artigo 136, e o estado de sítio, que você encontra nos artigos 137 e seguintes da Constituição. Então, repetindo, estado de defesa, artigo 136, e estado de sítio, artigo 137 e seguintes da Constituição. Esses são os elementos das Constituições. Mas vamos ver o que um aluno ou uma aluna tem a indagar acerca desse tema que nós acabamos de estudar. Como eu sempre digo, é o melhor momento em que o professor verifica se de fato sua aula é importante, é produtiva ou não. Esse contato com os alunos. E aqui no programa Saber Direito não é diferente. Vamos ouvir a pergunta, a indagação de um de nossos alunos. Meu nome é Laís. Professor, quais as diferenças principais entre o estado de sítio e o estado de defesa? E eles são constitucionais? Prezada Laís, 2 perguntas você fez, não é? Primeiro, quais são as principais diferenças entre estado de sítio, estado de defesa? Bem, Laís, uma coisa você já sabe. Tanto o estado de sítio quanto o estado de defesa são elementos de estabilização constitucional, não é isso? Buscam a estabilidade em caso de tumulto institucional. Certo, Laís? Mas as diferenças entre ambos? Veja só. Primeiramente, Laís, como eu disse antes, o estado de defesa está previsto essencialmente no artigo 136. O estado de sítio está previsto no artigo 137 e seguintes da Constituição. Existem, Laís, algumas semelhanças e algumas diferenças.
entre esses dois institutos. Comecemos pela semelhança. Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, Laís, são decretados pelo presidente da República. Quem decreta, Laís, tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio é o presidente. Em ambos os casos, Laís, haverá também manifestação do Congresso Nacional. O Congresso, Laís, vai se manifestar tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, mas com a seguinte diferença. Enquanto no estado de defesa, o Congresso Nacional se manifesta depois da sua decretação, no estado de sítio, o Congresso Nacional se manifesta antes da sua decretação. Ou seja, no estado de defesa, o presidente decreta e comunica ao Congresso Nacional. No estado de sítio, o presidente pede autorização para o Congresso Nacional para decretar o estado de sítio. Isso porque, Laís, o estado de sítio é mais grave que o estado de defesa. O estado de defesa é uma medida regional. Vale para certas regiões, Laís. E tem o prazo de duração de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Tudo isso, Laís, sobre estado de defesa, se encontra lá no artigo 136 da Constituição. Então, Laís, é decretado pelo presidente, né? Depois comunica ao Congresso Nacional, é uma medida regional, vale para certas regiões e tem o prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Já o estado de sítio é bem mais grave. O estado de sítio, para você entender, é uma medida de âmbito nacional. Vale para todo o Brasil o estado de sítio. E ele vai ser decretado em alguns casos, que você encontra lá no artigo 137. Por exemplo, quando se mostrou ineficaz o estado de defesa. Imagine que antes o presidente decretou o estado de defesa, mas não conseguiu resolver aqueles graves problemas, pode decretar o estado de sítio. Ou então, os casos mais graves, certamente. Caso de declaração de guerra, ou seja, o Brasil entra em guerra com outro país, ou invasão armada estrangeira, são casos em que pode ser decretado o estado de sítio. Há dois casos aí de estado de sítio e eles variam de acordo com a Constituição a partir aí do artigo 137. Numa primeira modalidade mais branda, ele dura 30 dias, prorrogáveis por mais 30, ou seja, prorrogáveis outras vezes pelo mesmo prazo, ou numa hipótese mais grave, que é o caso da guerra, da invasão armada estrangeira, aí nesse caso nós temos um prazo indeterminado, enquanto durar a guerra, enquanto durar essa agressão estrangeira. Importante, Laís, então, é que você leia atentamente a Constituição, o artigo 136 em diante, e esperemos todos que essas hipóteses não aconteçam no Brasil num futuro próximo. Porque só serão colocadas em prática em caso de grave instabilidade institucional. Tudo bem? Mas na nossa conversa de hoje, no nosso programa de hoje, não falaríamos apenas e não falaremos apenas sobre elementos das Constituições. Há uma pergunta importante que todos se fazem, mas o que é Constituição? Como é que nós podemos conceituar Constituição? Na verdade, quais são os conceitos de Constituição? E, meus amigos, veja, conceitos é no plural. Não há um conceito apenas. Não há um conceito só. Basicamente, há 4 principais conceitos de Constituição. 4 principais conceitos. Eu vou falar para você dos 4 principais conceitos de Constituição. O primeiro conceito de Constituição é o chamado conceito sociológico. Conceito sociológico de Constituição. Quem é responsável por esse conceito sociológico é Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle escreveu um livro chamado O que é Constituição? O que é Constituição?
nesse pequeno livro, que na verdade foi um discurso que Ferdinand Lassalle fez em uma universidade da Europa, que foi convertido em livro, Ferdinand Lassalle traz 3 frases importantes que você não pode esquecer. 3 frases importantes. A primeira frase é a seguinte: Constituição não é uma folha de papel. Ou seja, para ele, Ferdinand Lassalle, Constituição não é um documento. Constituição não é uma lei. Constituição não é uma folha de papel. Constituição é o que então, se não é um documento? Aí vem a frase mais importante de Ferdinand Lassalle. Para ele, Constituição é a soma dos fatores reais de poder que emanam da sociedade. Então, a soma dos fatores reais de poder. O que é isso? Para Ferdinand Lassalle, todo agrupamento humano tem as suas relações de poder. Sempre haverá essas relações de poder. Um grupo que se submete a outro, que se subordina a outro, portanto, sempre haverá essas relações de poder. E, basicamente, esse poder pode ser poder econômico, pode ser poder religioso, pode ser poder político, pode ser poder militar. Os civis subordinados aos militares, sempre haverá essas relações de poder. E para ele, Ferdinand Lassalle, isso é Constituição. Essas relações de poder, esses fatores reais de poder que emanam da população. E uma última observação a saber: se para ele Constituição é isso, significa então que todo Estado tem uma Constituição. Todo Estado tem uma Constituição, já que todo Estado tem essas relações de poder. Esse é o sentido sociológico de Ferdinand Lassalle. Mas há outros sentidos importantes também. O segundo sentido de Constituição é o sentido político de Constituição. Quem é responsável por esse sentido político de Constituição é o alemão Carl Schmitt. Carl Schmitt, responsável por esse sentido político. Para ele, Carl Schmitt, Constituição tem o seguinte significado. Guarde bem. Para Carl Schmitt, Constituição é uma decisão política fundamental. Essa é a frase. Constituição é uma decisão política fundamental. Ou seja, Constituição também não é uma lei. Constituição também não é um documento. Constituição é uma decisão política fundamental tomada pelo povo. E o povo vai decidir: seremos uma democracia ou não? Seremos uma monarquia ou seremos uma república? Seremos presidencialistas, seremos parlamentaristas ou escolheremos uma terceira via? Como em nosso país se adquire o poder? Veja, essa decisão política fundamental é o que Carl Schmitt chama de Constituição. Não é à toa que a doutrina chama essa posição de posição decisionista, ou simplesmente decisionismo, já que Constituição é uma decisão política fundamental. E interessante, meus amigos, nessa teoria de Carl Schmitt, Carl Schmitt, o alemão Carl Schmitt, fazia uma interessante distinção. Ele diferenciava Constituição de lei constitucional. Então, Carl Schmitt fazia essa diferenciação, sabe? Ele diferenciava a Constituição de lei constitucional. Veja, hoje em dia, nós não fazemos mais essa distinção. Para nós, Constituição e lei constitucional, na maioria das vezes, são expressões sinônimas. Mas há algo importante na teoria de Carl Schmitt com reflexos nos dias atuais. Hoje, nós diferenciamos 2 tipos diferentes de norma constitucional. Nós temos a norma materialmente constitucional e a norma formalmente constitucional. Já viu essa diferença? É fácil. Norma materialmente constitucional é aquela que tem conteúdo constitucional, ou seja, é matéria constitucional, fala da estrutura do Estado, fala dos direitos e garantias. Portanto, norma materialmente constitucional, ela tem conteúdo de direito constitucional.
Agora, norma formalmente constitucional é aquela que está na Constituição, mas não versa sobre direito constitucional. Vou te dar um exemplo bem curioso. No artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, artigo 242, parágrafo 2º da Constituição. Sabe o que a Constituição brasileira traz? Traz uma regra acerca do Colégio Pedro II. Veja, Colégio Pedro II. Isso mesmo, meus amigos, a Constituição brasileira, nesse artigo 242, parágrafo 2º, fala do Colégio Pedro II, dizendo assim: Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido em órbita federal. É claro que isso não tem natureza de direito constitucional. É claro que isso não é materialmente constitucional, ou seja, essa é uma norma formalmente constitucional. Está na Constituição, mas não versa sobre direito constitucional, não tem conteúdo constitucional. E essa é uma classificação que decorre lá da teoria de Carl Schmitt. Terceira conceituação de Constituição. E seguramente a conceituação mais importante, a conceituação mais usada. O sentido jurídico de Constituição, meus amigos. O sentido jurídico de Constituição. E o responsável por esse sentido jurídico, embora tenha a participação aí de Konrad Hess, mas o mais responsável, o jurista mais importante e mais responsável por esse conceito é Hans Kelsen, o austríaco Hans Kelsen. E como é que nós podemos conceituar Constituição nesse sentido jurídico? Bem, o Kelsen, Hans Kelsen, autor do livro Teoria Pura do Direito, diferenciava a Constituição de duas maneiras. Conceituava a Constituição no sentido jurídico de duas formas. Primeiro, o mais famoso, o chamado sentido jurídico positivo. Guarde bem. Nesse sentido jurídico positivo, Constituição é uma lei. Constituição é uma lei. Constituição não é a relação de poder entre o povo, nem uma decisão fundamental. Constituição é uma lei. Mas não é uma lei qualquer. Constituição é a lei mais importante de todo o ordenamento jurídico. De todas as leis que nós temos em nosso país, Constituição é a lei mais importante. Para provar essa importância, veja um outro conceito. Constituição é uma decisão. Constituição, segundo Kelsen, Constituição é o pressuposto de validade de todas as leis. Ou seja, para que uma lei seja válida, precisa ser compatível com a Constituição. Então veja só, acompanhe o seguinte raciocínio. Para Kelsen, nesse livro Teoria Pura do Direito, a Constituição, então, está no topo do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é como uma pirâmide. É como uma pirâmide. E no topo dessa pirâmide, no alto dessa pirâmide, nós temos a Constituição. As leis devem, portanto, obediência a essa Constituição. As leis devem, portanto, tanto faz lei ordinária, lei complementar, até mesmo a medida provisória, as leis e atos normativos devem obediência à Constituição. Devem, portanto, ser adequadas, devem ser compatíveis com a Constituição. Então, minha gente, esse é o sentido jurídico positivo de Kelsen. Constituição é uma lei, mas não é uma lei qualquer. É a lei mais importante de todo o ordenamento jurídico. E mais, Constituição é o pressuposto de validade de todas as leis. Para que uma lei seja válida, precisa ser compatível com a Constituição. Então, até agora, veja, eu falei para vocês sobre, até esse instante, sobre o sentido sociológico, sentido político e parte do sentido jurídico de Kelsen, o sentido jurídico positivo, que é o mais importante. Mas vejamos, se algum acadêmico
vejamos se algum aluno tem alguma indagação acerca desse tema. Respondida a indagação do aluno, chegaremos às conclusões finais. Vamos ver. Pode perguntar, meu amigo ou minha amiga. Olá, professor. O meu nome é Miguel Bates. Podemos dizer que a lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária? Olá, meu amigo. A pergunta sua não é tão simples assim. A lei complementar é superior à lei ordinária? Bem, veja que eu acabei de explicar que a Constituição é a lei mais importante do ordenamento jurídico. A Constituição está no topo da pirâmide. É a lei mais importante. Mas e ali abaixo da Constituição? Existe uma hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Bem, para saber isso, você precisa saber um pouco mais sobre a teoria de Hans Kelsen que eu estava explicando. É que para Kelsen, a hierarquia das normas se justifica da seguinte maneira: a norma inferior obtém a sua validade na norma superior. Essa norma superior obtém sua validade na norma superior. E assim por diante. Assim, então, se justifica a hierarquia das normas. A norma de baixo obtém sua validade na norma de cima, na norma de cima, na norma de cima, até chegar na Constituição. E a pergunta clássica que o nosso colega fez é: a lei complementar está acima da lei ordinária? A resposta é, segundo a teoria de Kelsen, não. Segundo a teoria de Kelsen, não. Não existe essa hierarquia entre lei ordinária e lei complementar por um motivo simples. É que a lei ordinária, ela não obtém a sua validade da lei complementar. A lei ordinária, ela obtém sua validade diretamente da Constituição, assim como a lei complementar também obtém sua validade diretamente da Constituição. Portanto, hierarquicamente, elas estão no mesmo patamar. Hierarquicamente, elas estão no mesmo nível. E essa é a posição majoritária. Essa, inclusive, é a posição do STF. O STF entende dessa maneira, que lei complementar e lei ordinária estão no mesmo degrau, estão no mesmo nível da hierarquia das normas. Todavia, você pode encontrar algum autor, algum livro, dizendo que lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária porque o quórum é diferenciado. O quórum de aprovação é diferenciado. É que a lei complementar, ela tem um quórum de aprovação de maioria absoluta. E a lei ordinária tem o quórum de aprovação de maioria simples. Então, alguns autores se apegam a esse quórum diferenciado e dizem que a lei complementar é hierarquicamente superior. Mas, segundo a teoria de Kelsen, aplicada a teoria de Kelsen no direito brasileiro, devemos dizer que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, e essa é a posição do STF. Todavia, eu disse para vocês que, na teoria do Kelsen, ele divide o sentido jurídico de Constituição em dois tipos, não é? O sentido jurídico positivo e o sentido lógico jurídico. Faltou esse segundo sentido. O que é isso? É que Kelsen, meus amigos, entendendo que as leis são hierarquicamente colocadas e entendendo que a Constituição é a lei superior a todas as outras leis dentro de um país, precisava de um pressuposto de validade para a Constituição. Porque a pergunta é, e a Constituição obtém sua validade de onde? De onde a Constituição retira sua validade? Kelsen inventou essa teoria, o sentido lógico jurídico de Constituição. Para Kelsen, acima da Constituição, há uma norma não escrita, que ele chamou de norma hipotética fundamental, ou norma fundamental hipotética. Então, acima da Constituição haveria essa norma fundamental hipotética com um único mandamento, com uma única ordem, que é a seguinte: obedeça à Constituição.
Então, a única ordem dessa norma fundamental e hipotética é: cumpra a Constituição, obedeça à Constituição. E essa foi a maneira que Kelsen encontrou para dizer, então, que há um fim nessa hierarquia das normas. Porque senão, não haveria fim. Seria um regresso ao infinito. Sempre a norma de baixo iria obter a validade na norma de cima, sempre haveria uma norma superior. Por isso, Kelsen inventou essa norma fundamental e hipotética. Não obstante, guarde o seguinte: Constituição é a lei mais importante de todo o ordenamento jurídico. O Brasil tem dezenas de milhares de leis. De todas as leis que nós temos nesse país, a lei mais importante é a Constituição. Imaginem que esse conjunto enorme de leis que nós temos no Brasil compõe uma enorme pirâmide. É como se tivéssemos uma pirâmide de leis. E por que pirâmide? Por que pirâmide e não outra figura geométrica? É uma pirâmide porque Constituição nós só temos uma. Constituição está no alto dessa pirâmide, é uma só, olhando para todas as outras leis, irradiando sua força para todas as outras leis. Então, meus amigos, Constituição é a fonte de validade de todas as leis. Para que todas as leis brasileiras sejam válidas, elas precisam ser compatíveis com a Constituição. Esse conceito é o conceito jurídico, para ser preciso, o conceito jurídico positivo de Hans Kelsen, que nós usamos com frequência nos dias atuais. Mas falta um último sentido de Constituição. É o sentido culturalista de Constituição. Também importante, também existente, o sentido culturalista. No Brasil, o primeiro a falar desse sentido culturalista de Constituição foi o autor chamado Meireles Teixeira. Meireles Teixeira. E o que significa esse sentido culturalista? Eu te explico. Para ele, a Constituição é fruto da cultura de um país. A Constituição é fruto da cultura de um país. E mais, a relação que existe entre a Constituição e a cultura de um país é uma relação bilateral. É uma relação bilateral e não apenas unilateral. Por que é uma relação bilateral? Pense comigo. Assim como a Constituição, ela nasce da cultura de um país, ela é fruto da cultura de um país. Por exemplo, o que está escrito na nossa Constituição é fruto dos nossos valores, é fruto das nossas vontades, da nossa história, dos nossos receios, dos nossos medos. Então, a Constituição é fruto da nossa cultura. Mas não só isso. Saiba também que a cultura, ela acaba também sendo condicionada, forjada pela Constituição. Então, assim como a Constituição nasce da cultura, a Constituição ajuda a formar a cultura daquele país. E não só porque a Constituição brasileira tem um capítulo específico sobre a cultura. E tem um capítulo específico sobre cultura, mas não é só isso não. A Constituição brasileira, no momento em que fixa vários valores constitucionais, vários fundamentos constitucionais, a Constituição brasileira, quando determina quais são os direitos fundamentais. Nós temos na Constituição brasileira quais são os direitos fundamentais. Isso acaba norteando a cultura daquele país. Acaba delimitando a cultura daquele país. Esse, minha gente, é o sentido culturalista de Constituição. A Constituição é fruto da cultura de um país e a cultura daquele país acaba também sendo regulada, forjada pela Constituição. Tudo bem? Quarto
e último sentido de Constituição. Então, dessa maneira, resumindo aquilo que nós estudamos no encontro de hoje, falamos de dois grandes temas importantes do direito constitucional. Falamos, primeiramente, dos elementos das constituições. Faça esse exercício em sua casa. Abra a Constituição Federal. Veja quais são os elementos que você consegue encontrar em nossa Constituição. Quais são os dispositivos constitucionais que você consegue identificar conforme a aula de hoje. Veja os tópicos centrais daquilo que estudamos. O primeiro tipo de elemento é o elemento orgânico. Organiza a estrutura do Estado. Organiza o Estado em 3 poderes. Organiza o Estado brasileiro em forma de federação. Organiza cada um dos 3 poderes, por exemplo, organiza o poder judiciário, organiza o poder executivo, organiza o poder legislativo, então, elementos orgânicos. Além dos elementos orgânicos, temos os elementos limitativos. Faça esse exercício. Tente encontrar na Constituição elementos limitativos. São aqueles elementos que limitam o poder do Estado, fixando direitos à população. Eu dei um exemplo para vocês, a inviolabilidade do domicílio, mas você vai encontrar pelo menos uma centena de outros direitos fundamentais na Constituição. Então procure os elementos limitativos da Constituição. Elementos orgânicos, elementos limitativos, mas há outros elementos que você também encontra no texto constitucional. Você encontra no texto constitucional os elementos socioideológicos, aqueles que fixam uma ideologia estatal. Leia o artigo 1º da Constituição, extremamente importante, traz os fundamentos da República, as bases sobre as quais construiremos o nosso país, soberania, cidadania, dentre outros fundamentos. Temos também os elementos formais de aplicabilidade, aqueles que nos auxiliam na aplicação de outros artigos da Constituição. E o exemplo mais importante que eu falei para vocês na aula de hoje foi o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. E por último, temos os elementos de estabilização constitucional. Procure os artigos da Constituição que tratam disso. Você vai encontrar principalmente, a partir do artigo 136, alguns elementos que buscam a estabilidade em caso de tumulto institucional. E por fim, falamos também na aula de hoje sobre os conceitos de Constituição. Falei para vocês vários conceitos diferentes, 4 conceitos diferentes. O conceito sociológico de Ferdinand Lassalle, o conceito político de Carl Schmitt, o conceito culturalista de Meirelles Teixeira, mas dei ênfase para o conceito jurídico de Hans Kelsen. E, sobretudo, um desses 2 aspectos, um desses 2 sentidos, o sentido jurídico positivo. Constituição é a lei mais importante do ordenamento jurídico. Constituição é o pressuposto de validade de todas as leis. Se alguma lei ou se algum ato normativo é incompatível com a Constituição, não possui validade, é inconstitucional. E esse é seguramente o principal sentido de Constituição nos dias atuais. E esse foi o encontro de hoje sobre os elementos e os conceitos de Constituição. Espero vocês no próximo programa Saber Direito. Tchau, tchau. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.